Jesus disse que todo pecado pode ser perdoado, mas falou de um que fecha a porta para sempre. Você já pensou se existe um pecado tão grave que nem mesmo Deus perdoa? Essa pergunta assusta, silencia e faz muita gente fechar este vídeo antes mesmo de ouvir a resposta. Mas se você ficou, talvez não seja por acaso. Hoje eu vou te revelar um ensinamento bíblico profundo, pouco explicado, muitas vezes evitado e que saiu diretamente da boca de Jesus. Não vou citar capítulos nem versículos agora. A revelação vem pela compreensão, não pela referência. Fique comigo. Na época de Jesus, algo extraordinário estava acontecendo. Pessoas que nunca haviam enxergado começaram a ver. Pessoas presas ao silêncio começaram a falar. Vidas completamente destruídas foram restauradas diante dos olhos de todos. Não eram boatos. Não eram histórias distantes. Era poder visível. Mesmo assim, alguns líderes religiosos olharam para tudo aquilo e decidiram negar. Não porque não acreditavam, mas porque não queriam aceitar. Eles afirmaram que aquele poder não vinha de Deus. Disseram que vinha do mal. Foi nesse momento que Jesus fez uma das declarações mais fortes e assustadoras de toda a Bíblia. Ele afirmou que todo pecado pode ser perdoado. Toda queda, toda falha, toda culpa. Mas existe um tipo específico de atitude espiritual que não encontra perdão. E não é um erro cometido por fraqueza. Não é uma recaída. Não é uma dúvida sincera. O que Jesus descreveu foi algo muito mais profundo. É quando alguém vê claramente a ação de Deus, sente no coração que é real, reconhece a verdade e ainda assim escolhe rejeitar. É atribuir ao mal aquilo que nasce do Espírito de Deus. Não por ignorância, mas por endurecimento. Esse pecado não acontece. Em um momento, ele é construído camada por camada. Primeiro a pessoa resiste, depois ela ironiza, depois zomba e por fim fecha completamente o coração. O problema não é que Deus se recusa a perdoar. O problema é que a pessoa já não quer mais se arrepender, porque é o Espírito de Deus quem convence do erro, quem chama ao arrependimento, quem aponta o caminho de volta. Quando alguém rejeita essa voz repetidamente, chega um ponto em que ela simplesmente não escuta mais. E aqui existe algo muito importante que você precisa entender. Se esse assunto te preocupa, isso é um bom sinal. Quem comete esse pecado não sente medo, não sente peso, não sente incômodo. Os líderes religiosos daquela época não tremiam. Eles se sentiam certos. O perigo não está em quem luta contra o próprio pecado. O perigo está em quem se acostuma a chamar a luz de escuridão. Por isso, esse ensinamento não é para gerar pânico, é para gerar vigilância. Vivemos dias em que muita gente zomba do sagrado, ridiculariza a fé, chama de exagero aquilo que pode ser Deus agindo. E pouco a pouco, o coração vai se tornando insensível. Hoje, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo algo aí dentro. Um incômodo, um alerta, um chamado. Não ignore quando Deus fala, ainda há tempo. Mas o maior perigo espiritual não é cair, é parar de se importar. Se você sente que precisa voltar, isso é graça. Se sente que precisa mudar, isso é misericórdia. Se sente que precisa se reconciliar, isso é amor chamando. Isso significa que a porta ainda não se fechou. E agora, com clareza e sem rodeios. É importante dizer, o pecado que Jesus chamou de imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Não como uma palavra dita por impulso, mas como uma decisão consciente de rejeitar o agir de Deus. Atribuir ao mal aquilo que vem do Espírito, até o coração se tornar completamente endurecido. E é por isso que esse pecado não encontra perdão. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque o Espírito é quem conduz ao arrependimento. Quando alguém rejeita essa voz até o fim,
rejeita o próprio caminho do perdão. Mas enquanto há sensibilidade, a esperança, enquanto há arrependimento, a porta ainda está aberta. Não endureça o coração. Aqui, no Falando com Cristo, a palavra não é suavizada, ela é revelada. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e continue ouvindo a voz de Deus. Enquanto ainda há tempo.